O Jornal da Rede Alesp agora conversa com Koblstein. Ele é grão-mestre e presidente da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Ele vai falar com a gente sobre a violência contra a mulher e autodefesa. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito boa tarde. Muito obrigado. Para a gente começar aí a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, dos dados referentes à violência contra a mulher, que aumentaram aí durante a pandemia. Nesse contexto, o senhor pode destacar o papel da autodefesa, a importância, da autodefesa, aí também nessa questão da violência contra a mulher? Sem dúvida. O Krav Maga, por sua natureza, foi criado que qualquer pessoa, independente de idade, sexo, preparo físico, vai ter condições para enfrentar qualquer tipo de agressor e qualquer agressão. É exatamente aqui entra as mulheres. Krav Maga é uma técnica muito simples, muito fácil de aprender, que as mulheres com muito pouco tempo de treino conseguem se adaptar, ou qualquer um, na verdade, conseguem se adaptar dentro dessas técnicas. Não há a menor dúvida que chegou a hora que o noticiário vai parar de anunciar mulheres são vítimas. As mulheres, sim, têm o que fazer, devem aprender o que fazer e têm que fazer quando eles não têm opção, quando eles estão sofrendo agressão. Pelas pesquisas que a gente vê, quase todas as mulheres, ao longo das suas vidas, sofrem algum assédio sexual, algum ataque sexual, alguma agressão física, se não é só sexual. E esse contexto tem que mudar. E uma das formas de mudar esse contexto são as próprias mulheres aprendendo defesa pessoal, aprendendo Krav Maga. Okay? Na verdade, a gente não tem como colocar um policial, um segurança na casa de todo mundo. E a gente vê que muitas das agressões contra mulheres acontecem, infelizmente, dentro de casa. Okay? Então, as mulheres têm que aprender, têm condições de aprender, têm condições de defender, não são diferentes de nenhum outro e devem fazer isso. Eu queria saber, Jeremias falando, muito prazer em recebê-lo. Não sei se eu falei o seu sobrenome correto. Eu disse Kobe Lichtenstein. É assim mesmo? Lichtenstein. Mas está muito bem. Kobe está muito bom. Mestre, eu gostaria de saber em relação assim, à violência, por exemplo, doméstica, qual é a orientação? A gente vai falar um pouquinho mais sobre os cursos, enfim, como se inscrever, mas eu queria entender, por exemplo, quando você sofre uma agressão, alguém lhe aponta uma arma, a indicação é que você não se defenda porque você está diante de uma arma. Mas mesmo, por exemplo, a mulher, logicamente, ela tem uma complexão física muito mais sensível, muito mais menor do que o do homem. Se ela revidar, ela tem que estar pronta. Como é que é essa orientação? Porque também, se ela não estiver pronta, ela pode sofrer consequências ainda mais drásticas. Sobre pronta, não há a menor dúvida. Qualquer coisa na vida, se você não sabe como fazer, vai aprender, não faz. Ok? Não há a menor dúvida. Mas ainda quando fala sobre a sua vida em risco. Agora, é exatamente para isso foi criado o Krav Maga. O Krav Maga foi criado como defesa pessoal. Muito importante que a gente tem que entender que quando a sua vida está em risco, você não tem outra opção. Você tem que fazer alguma coisa por você mesmo. Eu não posso chegar para você falar para você, escuta, se alguém vai vir para você com uma faca, atacar você com uma faca, não tem nada para fazer. Eu não tenho como. Se alguém fala isso para você, em outras palavras, ele fala para você, escuta, se alguém vai vir com uma faca, você morre. Isso não é dentro do contexto do Krav Maga. O nosso objetivo é preparar o aluno, aluno, para ter a capacidade de responder para qualquer tipo de agressão. Agora, esse é o segredo do Krav Maga. A gente trabalha de uma maneira muito simples e muito objetiva. O que é isso que eu falar? As nossas defesas obedecem a regra de movimento máximo curto possível. Ok? Isso que eu falar dá facilidades. Obedecem aos movimentos naturais do ser humano. Okay? E ao mesmo tempo, os nossos golpes da contra-ataque, que acontece sempre no momento da defesa, sendo mirados por pontos mais vitais no corpo do agressor. Olho, nariz, garganta, genitália. Ok? Isso que eu falar que qualquer mulher que vai enfiar o dedo dela dentro do olho de alguém, ela vai ter o mesmo resultado se um homem vai fazer isso. Olho é um ponto sensível. Se uma mulher vai levantar uma joelhada no meio das pernas de alguém,
alguém cai igual que qualquer outro vai fazer isso. É exatamente isso que aprende na aula. Como é que levar seu movimento natural, melhorar ele um pouquinho, isso que eu falo, dar para ele mais eficiência, e ao mesmo tempo você, a mulher pequena, com 40, 50 quilos, consegue derrubar aquele gigantão de 100, 120 quilos. Não há a menor dúvida. De novo eu estou falando, a gente tem os pontos vitais, os pontos sensíveis, que todo mundo, quando sofre alguma agressão contra ele, algum ataque contra eles, tem a mesma reação. Isso que fala dedo no olho, joelho nas genitálias, dedos na garganta, isso faz imediatamente uma reação. O meu objetivo não é ensinar a mulher, não, vai fazendo, depois imobilizando, depois vai prendendo, chama a polícia, coisa nenhuma. O meu objetivo é tirar ela dessa situação, devolver ela para casa ou para fora de casa, depende da situação, viva, inteira, sem sofrer consequências. Além, né, da autodefesa, quais os benefícios essa prática também traz aí, né, para os alunos, para a saúde desses alunos? Vamos entender uma coisa muito importante. A coisa mais importante nesse momento agora, que a gente está na pandemia, okay? Trabalhar sobre a autoconfiança do aluno, assim você consegue gerar nele maior controle emocional. Que esse é a ABC de tudo. Isso vai dar para ele o controle emocional, isso que eu falar, avaliar a situação, qualquer um, como é que ele está, e não importa se é agressão física, se mesmo o medo da pandemia ou a vida dentro da pandemia, se mesmo em qualquer lugar e também na vida normal. Então, a gente já falou sobre controle emocional, já falamos sobre autoconfiança. Afinal, o Krav Maga é um trabalho físico. Isso que eu falar, o aluno, em torno de 3 meses de treinamento, 2 vezes na semana, treinamento normal, já vê uma diferença muito grande no seu preparo físico, se a nível de coordenação motor, resistência pulmão-coração, equilíbrio, não equilíbrio, fora de equilíbrio emocional, que já falei, coordenação, okay? E aí vem a força, vem a flexibilidade e tudo que a atividade física em geral faz. Okay? Agora, se a gente fala sobre a pandemia, é a ABC de tudo. Sem isso, hoje, você vive muito diferente. Atividade física, não há a menor dúvida que ajuda para aumentar a imunologia do corpo e assim enfrentar doenças e enfrentar a corona. Tá? A atividade física dá para você a sensação de maior vivência no mundo que a gente vive. A atividade física, Krav Maga, dá para você autoconfiança, o controle emocional que faz você superar todo o momento. Mas o Krav Maga, tirando a defesa pessoal, dá para você toda a parte, o que a atividade física normal faz. A diferença é que a gente começa mais devagar, sem exigências grandes do aluno na parte do desenvolvimento físico. Ok? E assim, por isso, qualquer um, também aquele que anos ou talvez nunca fez nenhuma atividade física, consegue achar seu lugar dentro do mundo do Krav Maga. Mestre, eu gostaria de saber se quem procura uma academia que ofereça esse tipo de treinamento, quais são os cuidados, o que ele tem que saber sobre aquele instrutor que vai lecionar esse tipo de treinamento? Essa é uma pergunta muito importante. Infelizmente, como em qualquer atividade, também em Krav Maga, a gente tem aqueles que não têm o conhecimento suficiente para passar para você o que você mesmo merece receber. E aqueles que fazem cursos intensivos, cursos de alguns dias, de uma semana, aqueles que... Okay? Importante que ele vai saber que ele vai para instrutor que tem a capacidade de não só ensinar ele uma técnica, mas também levar ele pela capacidade que ele vai conseguir realizar ela quando ele vai precisar. E fora disso, que não vai criar para ele um dano durante a aula, que pode ser que nunca ia acontecer para ele na rua. É engraçado que as pessoas vêm para a academia para aprender não se machucar na rua, mas aí se machuca na academia. Aí o que a gente ganhou com isso? Para isso, a gente tem uma Federação Sul-Americana de Krav Maga que ela controla, tenta, na verdade, controlar
tudo que é ligado a ensino de Krav Maga aqui na América Latina. Se você quer fazer uma aula, entra no nosso site, que é kravmaga.com.br, procura academias, procura a academia mais perto de você, vai fazer uma aula. Se na sua cidade, na sua região, não tem uma academia da federação, mas você quer ainda tentar, vai. Pergunta ao instrutor, aonde você se formou? Aí ele vai falar para você, eu me formei sozinho. Você já sabe que o cara não é ninguém. Ele vai falar, eu me formei na entidade então. Aí você manda mensagem para aquela entidade que ele se formou e pergunta, como é que eu faço para virar instrutor? Aí eles vão falar para você, tem duas opções. Uma, ele vai falar para você, não, instrutor não, por minha coisa vai treinar, e daqui a alguns anos, talvez. Aí você sabe que é uma entidade séria. De outro lado, você vai manda mensagem e pergunta, como é que eu viro instrutor? Ele fala para você, temos curso de instrutores daqui a X tempo no lugar tal. Aí você já sabe que a entidade não é entidade séria. Aí você sabe que você tem que tomar cuidado com esse instrutor. Tá? Agora, se você tem dúvida, manda para nosso e-mail, a gente vai resolver para você todas as dúvidas sobre Krav Maga. Alô? Tá ouvindo a gente? Eu estou ouvindo muito bem. Você está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Eu tenho uma pergunta agora, que veio das redes sociais. Existe algum tipo de restrição de idade? Qualquer um pode fazer, pode praticar, qualquer idade, crianças? Bom, se seu médico não te proibiu fazer atividade física, você é muito bem-vindo nas nossas academias. Nossos instrutores são capacitados, aprendem isso no curso. Temos curso de instrutores. Você não simplesmente recebeu alguma graduação, você virou instrutor. Temos curso de instrutores que tem duração de 400 horas. Okay? Entre parte dele tem toda a parte teórica de anatomia, fisiologia, nutrição e outros. Nossos instrutores sabem exatamente como é que direcionar qualquer um. Temos turmas só para crianças, que isso a gente está falando de 5 a 10 anos, e de 10 anos para cima, o aluno mais velho que a gente tem 80 e poucos anos, ok? Não tem restrição nenhuma. Também, se você tem alguma deficiência física, você tem ainda o direito para aprender como se proteger, como se defender. Você tem e pode fazer Krav Maga. Você tem que ir para alguma academia, ok? Fazer uma aula de experiência, ver o que você acha, como é que você sente, para saber um pouco melhor. Mas não tem nenhuma restrição se seu médico não proibiu você fazer atividade física. Estamos conversando com o grão-mestre Kobi Lichtenstein, presidente da Federação Sul-Americana de Krav Maga. E eu queria perguntar como é que tem funcionado a retomada das aulas presenciais em relação nas academias, enfim. Bom, a gente voltou para dar aula, ok? Com todos os cuidados e restrições, além de que o governo de estado municipal falou. Primeira coisa, a gente obedece todas as regras do governo municipal, que é ele que decide como é que vai ser a volta, que é distanciamento, higiene, etc. Além disso, eu procuro, como a federação, em qualquer canto no mundo, tá? Qual as regras de restrições que tem. Se tem alguma regra de restrição, além de que o governo municipal ou estadual falar, ou federal, a gente acrescenta ela também. Hoje a gente trabalha nas nossas aulas com distanciamento, no mínimo 2 metros entre um praticante e o outro. A gente trabalha em toda a parte de habilidade corporal. Como é que você usa seu corpo com mais facilidade, ok? Isso quero falar que a gente trabalha muito para dar para o aluno toda a parte física de controle emocional e autoconfiança. O aluno não entra na academia se, primeira coisa, não passou por todos os procedimentos de higienização. Isso quer falar, higienizar os pés, os calçados, termômetro de temperatura, higienizar as mãos. E aí ele vai para a sala de aula de novo, ele tem que passar por higienização das mãos e etc. Só pode treinar com máscara. Na verdade, a entrada na academia é proibida, como não entra com máscara.
ok? Isso quer falar todos cuidados. As nossas salas sendo higienizadas em cada 50 minutos, a gente higieniza a sala totalmente, desvazia todo mundo, higieniza não só o piso, mas todo o ambiente. Okay? Isso quer falar todos os cuidados de higiene sendo tomados, okay? E todos os cuidados no treinamento. Agora, o treinamento nesse momento, ele é muito importante. Lembra que as pessoas se sentem desconfortáveis, a gente ouve noticiários, mais algum infectados, mais algum que perdeu uma vida, e esse afeta todo mundo. Fora disso, de não fazer nenhuma atividade física, afinal o sedentarismo, mas ainda para quem não está acostumado para essa vida, faz muito mal para a saúde. E a volta para os treinos é muito importante. Ok, então a gente não trabalha sobre as simulações de situações reais. Alguém ataca você dessa forma, como é que você defende? Outra forma, como é que você defende? Alguma coisa com ajuda de equipamento, tá? A gente até consegue fazer, mas quase nada. Mas, em paralelo, a gente trabalha sobre aprimoramento corporal, ok? E ganhando autoconfiança e o controle emocional, que não tem nada mais que importante nesse momento. Importante que a gente vai entender que toda essa pandemia, a gente tem que tomar cuidado do higiene, tomar cuidado disso, porque é o necessário pela sociedade, para a sua saúde pessoal, para todo mundo, mas não porque você está com medo, ok? Não, eu não vou voltar para a aula, ou eu não vou dar aula porque ainda não, estou com medo. Não, o medo não é. Tem que fazer todas as coisas na vida, porque assim eles têm que ser feitas, não porque que eu estou com medo ou não estou com medo. Okay? E esse é o nosso objetivo principal agora, voltando para as aulas. Dando para as pessoas a capacidade de julgar certo como é que ele se comporta, e não nas nossas aulas, como é que ele se comporta na vida em geral, com toda essa ameaça que a gente vive o tempo todo. Conversamos com o grão-mestre Kobe Lichtenstein, presidente da Federação Sul-Americana de Krav Maga, que explicou para a gente sobre essa defesa pessoal, especialmente para mulheres, principalmente durante a pandemia. Aqueles que se interessarem é só procurar aí. Muito obrigado, grão-mestre, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado para você, para todos os ouvintes. Muito obrigado.